Meus irmãos, boa noite. Nós estamos reunidos, né? A gente poder louvar o nome do Senhor, estudar a palavra dele, cumprimentar os irmãos que estão em casa também e pedir a Deus que nos oriente, né? Fale ao nosso coração nessa noite. Nós vamos iniciar orando, né? A Deus, pedir a Ele que coloque o nosso coração no trilho, que a gente esteja tranquilo, né? Para ouvir a voz dele nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, nesse local reservado, Deus, para adorarmos o nome do Senhor. Rogamos, ó Deus, a Tua misericórdia e bondade, e que, ó Deus, tudo que fizermos aqui seja para glorificar o nome do Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, fortaleça, ó Deus, a nossa fé. Ajuda-nos a crescer, ó Deus, em espiritualidade, em intimidade, e que sejamos, ó Deus, de coração disposto a ouvir a Tua voz, ó Deus, e buscar colocar todas essas coisas em prática. Colocamos, ó Deus, a vida de irmãos, ó Deus, da nossa igreja, que estão vivendo por momentos difíceis, mas que o Senhor, ó Deus, é aquele que acompanha cada um deles. Rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja consolando aqueles que sofrem devido ao luto, e o Senhor, ó Deus, sabe muito bem da vida de cada um desses irmãos. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor esteja cuidando e continue, ó Deus, com a Tua graça sobre aqueles irmãos, ó Deus, que nesses últimos dias têm manifestado, ó Deus, a contaminação pelo vírus. Que o Senhor esteja continuando, Deus, com as bênçãos do Senhor sobre a vida deles, Marcelo, Aline, proteja todo o lar. Pedimos também, ó Deus, direcionamento do Senhor, ó Pai, pela vida do nosso irmão Minei, Almira, que fizeram exames hoje. O Senhor esteja direcionando a eles, ó Deus, cada um deles. Ora, ó Deus, pela vida da Renata, que está internada, ó Deus, o Senhor esteja cuidando, Deus, para que possa ser direcionado, Deus, segundo o Teu querer, e dê também sabedoria, Deus, aos médicos. Clamamos, Deus, por muitos outros parentes nossos, próximos, que estão vivendo luto, que estão vivendo um momento, Deus, de enfermidade, e pedimos, Deus, que o Senhor dê direcionamento a cada um de nós, e haja tranquilidade no nosso coração. Olhamos, ó Deus, para o nosso derredor e vemos, ó Deus, as coisas que estão acontecendo, mas continuamos, ó Deus, a confiar no Senhor, que o Senhor é um Deus todo-poderoso que cuida de nós e tem direcionado. Oramos, ó Deus, pela vida do Eco nesse tempo, Deus, de tratamento. O Senhor esteja cuidando dele, Deus, que a graça, a paz, a mão do Senhor, Deus, seja presente sobre cada família, Deus, sobre cada irmão, ó Pai, que declara fé em Cristo Jesus e vive, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Tenha misericórdia, Deus, das nossas vidas, que possamos viver segundo o Teu querer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 até o verso de número 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 21. Convido a igreja a colocar-se de pé. Nós vamos ler todos a uma só voz, do verso 13 até o verso 21, primeira carta de Pedro. Vamos juntos? Leiamos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, o hino de número 110, ele fala de uma realidade, da presença de Jesus, especialmente, na vida dos crentes, e é bom sempre lembrar esse hino. Ele diz assim: 110, a vida com Jesus. Tem o 110, o 110A, mas é o 110. Ele diz assim: um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos seus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus, O hino que nós lemos aqui, irmãos, ele está em consonância com o texto, que é Cristo Jesus andando conosco, Cristo Jesus antes da fundação do mundo, depois o manifesto, e essa esperança é que habita no nosso coração, é o que nos dá tranquilidade, diante das adversidades, e a gente está caminhando, mas é Cristo quem nos toma nos braços, é Cristo quem nos consola, é Ele quem nos salva, é Ele quem caminha conosco, e até aquele último dia, e Ele nos receberá na glória do Pai, para que onde Ele esteja, estejamos todos nós, e a gente tem que agradecer a Deus por esse cuidado maravilhoso. Amém? Irmãos, nós vamos abrir agora nossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 2, onde nós vamos dar o nosso estudo hoje, dando continuidade a alguns temas que a gente tem trabalhado, e hoje a gente vai falar sobre santificação. Filipenses capítulo 2, os versos 12 e 13. Filipenses, capítulo de número 2, versos 12 e 13. O título, aí nas nossas Bíblias, é Desenvolvimento da Salvação. Os versos 12 e 13 vamos recordar, e o 13 vai ser o verso que a gente vai usar mais. E diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade.
Irmãos, nas quartas-feiras, né, a gente tem lembrado de um ponto, né, que nós chamamos de ordem da salvação, né, e nessa ordem da salvação nós colocamos 7 itens. Ele pode ser 8, mas eu não tenho falado de um, depois ele pode falar, mas esses 7 itens, ele nos ajuda a entender o processo de salvação e como a gente pode aproveitar esse processo no dia de hoje, né? Então, tudo que o apóstolo Paulo explicou sobre teologia é para que cada pessoa pudesse compreender como era o processo de salvação. Por quê? Porque as pessoas estavam tão arraigadas no processo, primeiro judaico, que eles não estavam compreendendo. A ideia é: eu sou salvo pelo que eu faço, pelas obras. E aí o apóstolo Paulo vem corrigir o pensamento. Jesus já iniciou e o apóstolo Paulo corrigiu. E o outro era pessoas gentílicas, que eles não tinham acesso ao Messias, eles nem sabiam o que era isso. Por isso, então, o apóstolo Paulo gasta tanto tempo explicando o processo da salvação, o que o Espírito Santo faz, o que a palavra de Deus faz, como a pessoa é regenerada, onde entra o batismo, onde entra a ceia. Então ele vai ensinando. Isso chama-se doutrina, tá, irmãos? Então, às vezes, você fala assim: eu não gosto de doutrina. Não tem como entender que Jesus morreu na cruz para nos salvar sem entender que isso é doutrina, né? O que acontece é que as coisas básicas para a salvação facilmente se apreende das Escrituras. Então, você lendo, você entende que você é pecador e que Cristo Jesus morreu na cruz para salvar aqueles que se arrependerem e declararem fé em Cristo Jesus, e nós viveremos então um novo céu e uma nova terra. Esse é o resumo do Evangelho, um resumo bem resumido, tanto que o Senhor Jesus falou sobre isso. Ele: arrependei-vos e crede na mensagem que eu estou trazendo para vocês. Só que essa fé precisa ser explicada. Assim, como é que Deus exerceu misericórdia? Como é que Deus perdoou pecados? Por que Jesus morreu e não eu? Então o apóstolo Paulo vai gastar tempo falando dessas coisas, né? E nós estamos num dos itens que é chamado santificação, que pode ser muito mal interpretado e às vezes a gente não fazer um bom uso, né, do que é santificação e que hora que acontece isso nas nossas vidas, né? Então, para lembrar a ordem da salvação, né, nós falamos sobre a eleição. Esse é o primeiro ponto, é a escolha de Deus. Segundo, é o chamado, né, o chamado eficaz. O evangelho é pregado, as pessoas vão ouvir, e aqueles que são ovelhas já desde a fundação do mundo, porque em Cristo Jesus morreu, estes responderão. Isso vai acontecer. Então o chamado está associado à pregação do evangelho. É impossível a gente cumprir o evangelho sem pregar, né? Então não é uma condição que a gente deve abrir mão, como algumas pessoas diriam: já que há o eleito, então para que eu vou pregar? A condição é que os eleitos de Deus só responderão a partir do chamamento, que é por meio da palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Então essa: como crerão em quem de nada ouviram? Então tem que se pregar. Depois do chamado que vem a pregação, nesse chamado nós temos então aquilo que nós chamamos de regeneração. É a transformação, é a obra do Espírito Santo na vida da pessoa. É invisível isso, invisível, porque a gente não sabe a hora, o momento. E aí então, como eu não sei a hora, como eu não sei o momento, a gente chama esse momento de uma obra exclusiva do Espírito Santo na nossa vida. E o que a regeneração faz? A regeneração, ela começa a despertar em nós um desejo por Deus, um desejo pela palavra. Eu até falei aqui, de vez em quando, do nada, alguém fala assim: eu quero ir na igreja hoje. Aí ele aparece, e aí depois ele dá um testemunho: rapaz, eu estava na minha casa, me deu um aperto, me deu uma aflição, do nada eu resolvi. Mas era alguém que já tinha ouvido o evangelho, já tinha acontecido alguma coisa, ou alguém que, não tendo ouvido o evangelho, teve esse despertamento e ele foi em direcionamento, ou alguém chegou e pregou o evangelho para essa pessoa.
Então esse processo de regeneração, ele acontece antes do momento em que as pessoas declaram fé em Cristo Jesus. Porque a regeneração é a prova de que o Espírito Santo ligou a capacidade dessa pessoa fazer duas coisas. Primeiro, arrepender. O arrependimento só pode ser produzido pelo Espírito. Então, uma pessoa tem a ação do Espírito para que ela se arrependa. Segundo, ela vai abraçar a informação que ela recebeu na proclamação por meio da fé. Então nós temos a eleição, nós temos o chamado, a regeneração e nós temos a conversão. A conversão é arrependimento e fé. Depois da conversão acontecem mais 3 atos importantíssimos. Então, primeiro a eleição, chamado, ou vocação, a regeneração e arrependimento e fé, que é a conversão. Quando essa pessoa então se converte e abraça Cristo Jesus por meio da fé, imediatamente ela recebe 2 grandes presentes que resolve a vida dela. O primeiro é uma declaração de que ela é justa, a gente chama de justificação, e imediatamente ela é adotada por Deus. Deus a faz tornar-se filho dele. Então nós temos eleição, nós temos o chamado, nós temos a regeneração, nós temos a conversão, nós temos a justificação e nós temos a adoção. Aí então fica muito mais fácil para essa pessoa compreender o que é pecado e o que não é pecado. Agora que vai ficar mais claro. Mas a santificação, ela já começa desde o ato da regeneração. A pessoa já começa a mudar de comportamento. De vez em quando a gente escuta algumas pessoas assim, antes mesmo de eu tomar a decisão de andar com Jesus e tudo, já havia mudado em mim os meus sentimentos. E existem pessoas que depois que ela declarou fé em Cristo Jesus, ela demorou muito tempo para mudar seus pensamentos, suas atitudes, e aí a gente, então essa pessoa encontrou essa dificuldade. Então depois da justificação, a adoção, logo imediatamente a gente chama de santificação, ou seja, essa pessoa é declarada filha de Deus, ela é declarada justa, ela é declarada santa, ela é posicionada como da família de Deus. E aí então ela recebeu o que? A nova natureza. E agora então ela vai vivenciar essa nova natureza. Por que falar sobre isso, irmãos? É porque às vezes a gente acha que isso não é importante, mas só que o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles gastaram tanto tempo informando isso. Sabe por que esse ciclo é importante ser guardado, irmãos? É porque é daqui que vem a nossa convicção. A convicção de que nossos pecados foram perdoados, a convicção do amor que Deus tem para conosco, a convicção da nossa posição diante de Deus. Agora nós não somos mais escravos, somos filhos de Deus. E aí nós vamos resolver todo o problema que nós tínhamos em relação a Deus. E o último processo é entender que agora, tendo nova natureza, eu tenho que efetivamente mudar a minha vida e comportamento. Por quê, irmãos? Com o passar do tempo, nós adquirimos alguns recalques, alguns trejeitos, que eles manipulam a ideia nossa de santidade. E é muito comum, irmãos, pessoas convertidas entrarem para o religiosismo, e ele consegue então estar muito feliz, mas sem uma vida de intimidade com Deus. Onde a gente encontra isso? É simples. Quando você para conversar com os crentes, se ele tem prazer em estar na presença de Deus, qual foi a última vez que ele notoriamente percebeu a ação de Deus na vida dele? Qual foi o último momento em que ler as Escrituras foi um momento de prazer? Porque, irmãos, tecnicamente, olha para você ver, é muito comum nós compararmos espiritualidade com a ideia de uma convicção e um entendimento das coisas de forma doutrinária.
Existem pessoas que sabem responder tudo sobre a Bíblia, mas quando você senta para conversar com essa pessoa, ela não tem intimidade com Deus, ela não fala com Deus, ela não ora mais. E esse, irmãos, é o caminho da religiosidade. E a religiosidade, irmãos, faz a gente ficar igual aos fariseus. Primeiro, a religiosidade, ela é competitiva. Não existe um religioso que não é competitivo. O religioso conta quantas vezes ele orou, conta quanto ele contribuiu. Ele tem relatórios para dizer: eu fiz isso, por quê? Porque ele precisa se justificar. O religioso, ele precisa mostrar às pessoas que ele faz algo para agradar a Deus, mas ele faz para que as pessoas vejam. Não foi essa a crítica que o Senhor Jesus fez aos fariseus, conhecedores das Escrituras, doutores da lei, mas as pessoas faziam o quê? Viam eles irem orar 2 vezes por semana, onde? Na praça. Então a religiosidade deles se tornou competitiva. Quando o homem que era, um fariseu, ele vai ao templo para orar, ele chega lá, olha para o alto, abre os braços e diz: eu faço isso, eu cumpro isso e tudo mais. Enquanto que a pessoa que não tem nenhuma ligação religiosa, experimenta um arrependimento, ela diz assim: ser propício a mim, pecador. Enquanto que o outro dizia: eu sou justo. E a gente pode ir para essa linha de arrogância, e aí a gente não querer trabalhar a ideia da santificação. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós morremos na ideia de que somos justificados e automaticamente somos filhos de Deus, e aí nós não nos preocupamos com a santificação. Então nós necessitamos olhar para o aspecto da santificação. Depois da santificação, a gente tem 2 aspectos, embora eles estão andando juntos. Então, na verdade, a santificação, ela começa desde o primeiro ato do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas existe um momento que a gente toma consciência da santidade, que é a hora que a gente reconhece o pecado. E aí então nós temos um Deus santo, eu vou querer viver uma vida santa. Se isso não te incomoda, se mentir não te incomoda, a falcatrua não te incomoda, arrumar 1000 coisas é um problema com a santidade, com a santificação. Não é um problema de fé, mas porque você tem fé, você está justificado. Só que você não quer se preocupar com isso, você não quer abrir mão de algumas coisas. E é muito comum, irmãos, a pessoa, depois de um tempo de convertido, ela piorar o seu comportamento de santidade. Por quê? Porque ela descobriu agora que ela tem uma luta sozinha, e que ela não vai ser ovacionada mais, ninguém vai elogiar. No início da conversão: olha que bom que você está vindo da igreja. Aí no início: olha que bom você está contribuindo. Não, que bom que você tem um ministério. Depois de um tempo, essa pessoa cansa, e as pessoas dizem: mas você não vem mais na igreja não? Olha como é que muda. Você contribuiu só com isso? E aí você sente assim: eu tenho que melhorar. Aí você faz o quê? Você fabrica aquilo que não tem. Você contribui muito para que as pessoas saibam que você agora é um contribuinte. Você assume 1000 cargos, porque é isso que te prende à comunhão da igreja. Porque o dia em que não te derem cargo, você então encosta lá na igreja, daí a pouco você vai para o outro banco, antes de você sentar no primeiro, no segundo, terceiro, vai no quarto, aí você está lá fora, você não volta mais. E aí você diz assim: as pessoas não me valorizaram naquela igreja. E eu digo: bem feito. Se você acha que pecar na igreja é o modo que você é valorizado, então a religiosidade nos leva a isso. E a gente então inicia um campeonato de obra. Quem fez mais? Quem fez isso? Quem fez mais aquilo? E a gente começa a dar nomes: fulano, 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 toma um ranking de mais coisa. Beltrano e tal. E aí a gente participa dessas conversas. E aí, irmãos, é o suicídio. A gente quer então agradar as pessoas da comunidade onde nós estamos. E aí então você vai morrer como fizeram os fariseus. E o Senhor Jesus então diz para eles: na hora de dar esmola, esconde. Não é falsa modéstia, tá, irmãos? Falsa modéstia
É assim: você faz de conta que não quer que ninguém saiba, mas conta para todo mundo. Não quero assim, não, mas eu vou contribuir. Eu também, então, não, eu não quero nem assim, mas eu tive todas as reuniões de oração às 4h30 da madrugada, tá lá. E você está querendo uma recompensa. Os fariseus, eles estavam lidando com isso. A oração deles, o Senhor Jesus diz assim: se você quer aparecer, bem feito. Só de você ir para frente, então, as pessoas já te desvalorizam. E às vezes vai acontecer isso. Mas o Senhor Jesus diz assim: você quer mesmo falar com Deus? Para você entender, compreender como é que é andar com Deus? Faz o seguinte: vai lá para o seu quarto, onde ninguém está vendo você, onde não tem propaganda, onde não tem marketing, e fala com Deus, tranquilo. E preste atenção: Deus que te vê em secreto te recompensará em secreto. Aí, irmãos, o que a gente criou da teologia? A teologia do quarto. Não, o Senhor Jesus disse que eu não devo orar em público e que eu devo orar só no quarto. Essa não é a interpretação, né? A interpretação é o seguinte: se você quer aparecer, você não vai receber nada de Deus. Agora é o seguinte: se você está sendo honesto, vai para o quarto, esconda-se, é muito melhor. É muito melhor. Então, irmão, não quer dizer que o meu quarto é o lugar para eu orar. Eu não devo querer aparecer quando faço essas coisas. Então alguém acha assim: pastor, então um lugar de devocional no meu quarto? Não, irmão, devocional você vai em qualquer lugar. O Senhor Jesus fazia devocional dele onde? Qual o texto bíblico que diz que o Senhor Jesus entrou no quarto para ele poder orar e ficar sossegado? O texto bíblico diz que o Senhor Jesus ia para onde? Presta atenção. Eu sei que a gente vai falar no monte. Não era monte, pastor, era assim, não. Para locais sossegados, para que ele não fosse perturbado. Qual é o local bom para você orar, para não ser perturbado, onde tem uma multidão? Para o deserto, para os locais ermos. E aí então Jesus ia para onde? Para os montes, porque lá as pessoas não ficavam. Ele vai para o jardim do Getsêmani. O que é o jardim do Getsêmani? É o horto. Então, é o horto. O nome era Getsêmani. Esse horto, jardim, chama-se Getsêmani. E Getsêmani significa a prensa da oliveira. Ou seja, era um jardim onde tinham plantados oliveiras, e naquele local fazia-se o que? Azeite. Na verdade, era uma fazenda, era um local que produzia azeite. E por que ele foi para lá? É porque ninguém morava lá. É isso. E esses locais eram fora da cidade. Agora, irmãos, entrar no quarto isso aqui é o ataque à religiosidade, irmãos. O quarto ali não era quarto de dormir. Preste atenção. Era um depósito onde guardava-se, era uma despensa. E nessa despensa, pastor, por que chamou quarto? Porque qualquer ambiente dentro de uma casa, você vai entender aquele lá, esse quarto. Qual é o ambiente esse? E aí então o que eles guardavam ali? Eles guardavam comida, guardavam tecido, e eles guardavam os tesouros. Ou seja, entra lá, nesse quarto de tesouro, e você será o que? Recompensado em secreto. Ou seja, tem uma mina de benefício para quem ora verdadeiramente. É aquele ambiente. Então não é nem meu quarto de dormir que era o lugar para se orar. A ideia, irmãos, é o combate da publicidade da fé, para poder convencer. E é muito comum, irmãos, quando nós abandonamos a ideia da santidade, da santificação, nós adotarmos a religiosidade e corrompermos a ideia da santidade. Ou nos tornamos legalistas. Por quê? Porque você precisa imprimir sobre as pessoas, a sua espiritualidade. Ou você então se torna a pessoa mais fraca e você pede misericórdia dos outros. E você diz para as pessoas: mas eu não consigo ser assim, eu não consigo viver desse jeito. Então a santificação, ela pode
não estar presente na nossa vida, mas a gente continuar a religiosidade, né? Qual é o caminho? Fazer exercícios de avaliação, né? Esse texto então nos ajuda, né? Então, dentro da ordem da salvação, depois que a gente fala de santificação, a gente fala sobre a perseverança. Dentro do processo da santificação, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai perseverar em nós e nós vamos continuar uma vida daquela que Deus quer. E por fim, nós experimentamos a glorificação, o último ato, o próximo ato de Deus. E esse texto que nós lemos aqui, ele fala justamente sobre o processo da santificação. Olha o que diz o verso 12, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ele diz o que? Desenvolvei a vossa salvação. Então, o que é desenvolver a salvação? É o processo de santificação. Então, você foi salvo, você recebeu uma nova natureza e agora então você entrou numa guerra. E nessa guerra você precisa vencer o inimigo. Domingo nós falamos sobre toda vez que você vai para uma guerra, você precisa lembrar, primeiro, quem é o seu inimigo. Então, o seu inimigo é o pecado. Segundo, você tem que lembrar qual é o seu objetivo. Quem joga jogos estratégicos aqui, quem já jogou o War e continua, quem joga banco imobiliário, sabe muito bem que ele vai fracassar se ele não tiver uma estratégia. Tanto que o jogo nos ajuda a montar estratégias. Para quê? Para saber para onde eu estou indo. Então, aquele que entra nessa batalha, ele precisa saber qual é o objetivo dele. Então, primeiro, quem é o inimigo? O inimigo é o pecado. Qual é o objetivo nessa guerra, irmãos? Matar o inimigo. E pastor, é destruir, é imobilizar, é neutralizar o inimigo. Então preste atenção, você não vai para uma guerra e fica parado esperando seu inimigo cansar. Você vai para uma guerra e você vai tentar de tudo para surpreender esse inimigo. Então você tem que matá-lo. E aí você vai. Terceiro, você precisa avaliar o seu poder bélico, as armas que você tem, quem você é. Então você tem que avaliar o seu exército aí para a batalha. Você avalia, se eu não consigo entrar nessa guerra e tudo, mas quando a gente recebe a informação, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ou seja, a resposta tem que ser assim: nós temos mais poder que esse inimigo. Então eu sei quem é o inimigo, meu objetivo é matar o inimigo, e eu preciso saber quem eu sou, quem está no comando, quem é que dá ordem. Agora é o seguinte: se você não é crente, você não consegue vencer o inimigo. Por quê? O inimigo é vencido pelo poder de Cristo Jesus. Então você encontra muita gente acreditando que é crente, mas perdendo nas batalhas. Ele disse: por que eu não consigo vencer o pecado? É simples. Lembra, o apóstolo Paulo saiu para pregar o Evangelho. Aí os filhos do sacerdote deram uma olhadinha lá e disseram: eles têm poder, os discípulos ali. Aí eles então resolveram, viu o apóstolo Paulo expulsando demônios. Eles disseram: opa, deixa conosco, é comigo mesmo, então vamos pegar. E aí então eles foram lá e quiseram encarar pessoas endemoniadas. Quando eles entram para a batalha, porque eles sabiam que era o inimigo, eles sabiam qual era o objetivo, mas eles não sabiam quem eles eram. O texto diz que o endemoniado deu um coro neles e disse assim: Jesus, nós sabemos quem é. Paulo, nós sabemos quem é. E vocês? Então, irmãos, o diabo e o pecado, ele vai vencer quando eu não sei quem eu sou. E aqui então talvez seja um grande problema nosso, um processo nosso de santificação. O apóstolo está falando justamente isso. Ele disse: vocês me obedeceram quando eu estava presente, e vocês obedecem agora quando eu estou ausente. Ou seja, existe algo diferente na vida dessas pessoas. E o quarto item, você tem que saber que armas você tem.
Quais as armas que nós temos, né, irmãos? Falei, nós temos a arma da oração, nós temos a arma da vigilância, nós temos as armas do crescimento, ou seja, crescimento na palavra, na vida com Deus, na comunhão com os irmãos. Tudo isso é arma para ser usado. Todas essas armas, elas devem ser utilizadas. Mas se eu não sei quem sou e eu não sei usar as armas, então eu estou complicado. Então, primeira ferramenta que você precisa usar para essa batalha é o capacete da salvação. Se não tem a salvação, você não consegue lutar contra o pecado. Por quê? Porque é o pecado que te domina. Então você não tem poder de luta. Você precisa do escudo da fé. É a fé que te protege. Mas se você nem salva e tão pouco tem fé, não vence. Sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro, você precisa da espada do Espírito, porque é Ele quem vai fazer essas coisas todas. Você tem que estar preparado com o Evangelho, e tudo isso por meio de oração. Então existem princípios que a gente trabalha, né? E um autor, ele fala de uma coisa que a gente deveria se preocupar para o processo de santificação, que às vezes a gente não pensa. Ele diz assim: pessoas que não estão bem de saúde não amam, elas têm muita dificuldade. E aplica então a questão espiritual, né? Nós precisamos confessar os nossos pecados, os nossos erros. E aí a gente diz: não, eu sei que é meu inimigo, eu sei o meu objetivo, eu sei a força que eu tenho, e eu sei as armas que eu tenho, e agora então eu não tenho força para usar essas coisas. A sua saúde. E a saúde é tratada de dois modos, né? Primeiro, você abastece, você se alimenta bem, você come bem. E segundo, você corrige a sua alimentação. Eles trabalham um pouco isso, né? Como é que eu faço isso? Eu preciso cuidar da minha saúde espiritual. E eu não posso deixar que as coisas aconteçam ao bel prazer. Isso o apóstolo Paulo está falando aqui. Desenvolvam a vossa salvação. Ou seja, você está no nível X, você tem que ir para o nível outro. Como é que se faz isso? É pelo exercício, é pela disciplina, né? Comumente nós quase que não gostamos do termo disciplina espiritual. Então você encontrar uma pessoa que ela criou uma disciplina espiritual, parece que a gente está mais simpático quem é de mosteiro, as pessoas mais místicas, que elas então encontram um momento, e elas lá vão fazer oração e sentam e tal. Por incrível que pareça, irmãos, quem mais fez isso foi o Senhor Jesus. Ele achava tempo durante o dia para fazer o quê? Ter intimidade com Deus. A nossa geração não é de reflexão, a gente não gosta de meditar. A nossa mente é tão acelerada, esses negócios de vídeos, hoje celulares, tudo, mas isso não é um problema da nossa geração, isso é o tempo todo. Lembra que Jesus, depois de uma noite de ceia, aquele negócio todo, ele chama os seus discípulos para orar. Enquanto ele está orando, os discípulos fizeram o quê? Foram dormir. Poder de concentração, falta de concentração, era um problema que os discípulos estavam. Tinha um cansaço, não tenho dúvida nenhuma. Existia, depois de um dia daqueles, eles estavam plenamente cansados. Então eles foram fazer o quê? Foram dormir. Mas Jesus não disse que o ato deles estava correto. O Senhor Jesus disse: nem por uma hora vocês podem orar comigo. E uma hora ali, irmãos, é uma hora mesmo, 60 minutos. Não é um momento, nem por um momento, nem por um tiquinho, nem no café da manhã, nem na oração antes do almoço, nem na oração quando a gente vai pegar o carro. Não, nem por uma hora. Eu fui, orei, quando eu voltei vocês já estão dormindo. Então a ideia é mais ou menos assim: Jesus ficou mais ou menos uma hora orando. E quantas vezes Jesus voltou, irmãos? 3. Se cada hora foi um retorno, tinham 3 horas e eles não oraram nenhuma. Então ele está falando do aspecto de disciplina. O Senhor Jesus, ele foi impelido pelo Espírito para passar 40 dias de jejum. E se alguém fala
que tem uma vida comum de jejum, as pessoas acham estranhas. Por isso que a maioria das pessoas que estão em jejum, elas não contam. E a Bíblia diz também que você não deve arvorar, né? Dizer que eu estou jejuando, e aí então jogar cinza na cabeça, e aquele negócio, né? Uma vez eu estava em jejum, e uma senhora me ofereceu um negócio para comer, e eu lá no meu coração eu falei assim, deixa eu fazer um teste. Aí eu falei, eu vou comer. Peguei um pedaço e comi, né? E aí depois eu falei assim, eu estava de jejum, mas quebrei o jejum. Hoje eu avacalhei o negócio aqui e tudo mais, né? Quando eu fui embora para casa, eu lembrei desse texto, né? Como é que você não diz para a pessoa que está de jejum, se ela te dá algo para comer, e você não quer arvorar, dizer assim, não, estou fazendo jejum e tal, né? Depois eu fui compreender, irmãos, que a questão, ainda que eu tenha comido, o propósito é muito maior. Por exemplo, existem pessoas que fazem jejum e elas vão trabalhar. Então, a mente dessas pessoas, elas não têm condição de se conectar plenamente com Deus. Elas encontram dificuldade. Por isso que eu sempre falo, o melhor dia para os crentes jejuarem é domingo. Mas domingo é o dia de comer bem, pastor. Eu sei, né? Por quê? Você vai jejuar durante a semana, você acorda às 6, às 7 você vai trabalhar, você passa o dia todo ocupado com o quê? Com as coisas do trabalho, você tem uma responsabilidade, e você não conseguiu encontrar não, aí meio-dia você entrega o jejum, não teve jejum, porque o jejum era assim, enquanto você tem fome, você fala com Deus, mas parece que essas disciplinas, elas não são muito simpáticas. Agora, irmãos, não é coisa de agora, é coisa de antes, a questão do jejum, ele ser quebrado, utilizar como instrumento de troca, mas deveria acontecer na nossa vida, porque nós estamos fazendo aquilo que Cristo Jesus nos ensinou a fazer, a leitura das Escrituras, um momento de contentamento na presença de Deus, e a gente vai precisar mesmo olhar e criar esses ambientes. Ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A ideia de temor e tremor aqui, irmãos, existem diversas interpretações, mas de um modo geral, existe um grupo que divide as duas palavras e existe um outro grupo que junta. Ele diz, tudo é a mesma coisa, temer e tremor é tudo resultado de honra a Deus. Então, com temor, a ideia é a seguinte, faça isso com muita ordem, faça isso para a glória de Deus, não tenha medo de fazer. Um outro grupo faz distinção, ele pega temor e tremor, né? Temor aqui é honrar a Deus, então você honra a Deus desenvolvendo a sua salvação, e é para isso que nós somos criados, para viver para a glória de Deus. Tremor aqui é ter medo, é um medo assustador, é mais ou menos assim, se você não faz porque honra a Deus, deveria fazer porque é Deus. A ideia é essa, e ele vai julgar, ele vai contar isso, então a gente deveria fazer essas coisas. Aí nós encontramos o verso de número 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, né? Então nós temos a ação de Deus para nos ajudar. Nós nunca fazemos ou participamos do processo de santificação, irmãos, por iniciativa própria. É difícil a gente compreender isso. Por quê? Porque quando você lembra de um pecado, você que tomou a iniciativa, você sabe disso. Quando você lembra que está fazendo alguma coisa errada, você automaticamente diz, não, está errado, porque nós temos consciência, há consciência, e aí então nós precisamos pensar muito bem sobre essas coisas. Qual é o nosso manual de informação? É a Bíblia. E a Bíblia o tempo todo diz que todo o processo de santidade só acontece por obra do Espírito. E esse é o momento onde nós precisamos entender que é Deus quem nos induz e nos conduz a uma vida de santidade.
E a vida de santidade, ela tem dois polos, ela tem um polo negativo e um polo positivo. Então Deus faz o quê? Ele coloca em nós a nova vida, e aí então Ele nos ensina a viver as virtudes do reino de Deus. Você pode pegar as bem-aventuranças, você pega os 10 mandamentos, você pode pegar o fruto do Espírito, e você pode pegar as virtudes que você encontra aqui, Colossenses, Efésios e também o apóstolo Pedro. Ele diz: junte essas virtudes todas. Então o Espírito está fazendo isso positivamente. Você está avançando para novos comportamentos. E parece-nos que é mais isso que a gente espera. É mais ou menos assim: a partir de hoje você tem que viver de modo correto. E aí então você tenta viver de modo correto, e você descobre que existe ainda o lado negativo que você ainda não tratou. E a Bíblia diz que nós temos que matar esse lado negativo. O lado negativo é chamado de velho homem, é chamado de a carne. E aí então eu preciso conscientemente avaliar tudo aquilo que é negativo na minha vida e começar a destruir todas essas coisas. Positivo, eu assumo a vida que Deus me dá, e eu tenho que ter convicção para isso. O negativo é: eu tenho que abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. E a maioria dos escritores, ou aqueles que estão vivendo vida disciplinar, eles falam que a maior dificuldade é mortificar os prazeres e os desejos da carne, é matar essas coisas. Por quê? Porque faz parte da nossa própria natureza. Vem, e aí é mais ou menos assim: você consegue fazer uma coisa boa, mas você faz 3 coisas ruins. O seu pensamento afeta você, o seu modo de agir. E ele diz então: o velho homem precisa ser destruído. Lutero usa uma frase que ele diz o seguinte: que o velho homem, no dia em que ele foi batizado, ele só afogou um pouquinho, enquanto que quando ele tinha sido batizado, ele deveria ter matado o velho homem, porque o velho homem sempre volta. E o batismo é justamente isso: é quando você declara que a sua natureza terrena morre, com os prazeres da carne. O batismo vem e a confirmação de que você agora é uma nova criatura, foi lavado, regenerado, e você deveria deixar, sepultado nessas águas esse velho homem. Ele não deveria voltar, só que ele volta. A Escritura diz que ele volta, e é Deus então que me ajuda a lutar. Então a gente não tem, irmãos, peso de consciência. Peso de consciência tem quem tem que tomar decisões por si só. O que nós temos, irmão? Nós temos informações do Espírito Santo de Deus para a santidade. Então por isso que a Bíblia diz: ande no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que descobrir tudo aquilo que me faz mal, todas as coisas que fazem parte da minha natureza pecaminosa. Mas preste atenção: você já viu pessoas dizerem assim: mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vivo assim e vou morrer assim, mesmo sendo crente. E ele diz: eu tenho estupinha assim, uma estupinha desse tamanho, não tem paciência com ninguém. Ele está declarando que o velho homem é a coisa mais importante. Já viu pessoas que elas vêm e falam o que quer com você, e aí depois ele tem que ouvir assim: não, porque eu sou positivo. Quem essas pessoas? Essas pessoas são sem educação, elas não são positivas, elas não estão matando o velho homem. E o que é comum, irmãos? Dentro disso eu tenho que falar: como nós trabalhamos a depravação total, e é o que a gente lembra, e é o primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo. A gente sempre lembra que o homem é totalmente depravado, o homem é totalmente depravado, o homem é totalmente depravado. Mas agora, irmãos, nós esquecemos dos outros 4 pontos. O primeiro ponto é depravação total, o homem é totalmente depravado. Qual é o último ponto? Isso é um teste, né? O último ponto chama-se perseverança dos santos. Por que a gente lembra do primeiro e não lembra do último? A gente diz: não, porque nós somos pecadores, porque não fazemos isso, porque nós somos depravados e tudo. Mas nós não fomos regenerados. Quando Cristo Jesus, o terceiro ponto é a morte de Jesus
por nós? Expiação limitada, ou seja, Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Então nós não somos mais totalmente depravados, irmãos, pois em Cristo Jesus foi nos trazido o que? A liberdade, a santidade. Então preste atenção, o homem natural é totalmente depravado. A nova criatura foi santificada. A natureza minha, todo o pecado, isso foi lavado, foi regenerado. Em mim foi restaurada a ideia da imagem de Deus através de Cristo Jesus. Se você ler nos nossos manuais, especialmente a confissão de fé, você vai encontrar 4 termos lá, e o terceiro termo está falando justamente da liberdade que nós conquistamos, porque agora nós não somos mais escravos do pecado. Então quem manda na nossa vida não é mais o pecado. Então, total depravação define o que é o ser humano diante de Deus, mas a expiação limitada define que Cristo Jesus regenerou homens. E o último item é a presença maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. Mas aí, irmãos, presta atenção, não está errado dizer que o ser humano é depravado totalmente. O errado é eu não conseguir encontrar a hora que Jesus me mudou. Que hora que ele mudou? Será que não conta então? Então nós somos totalmente depravados. Não, a Bíblia diz que agora quem rege, nós temos a mente de Cristo, nós somos do corpo de Cristo. Então agora nós somos santos. Foi o texto que nós lemos: sede santos como eu sou santo. Deus nunca exigiria santidade de uma pessoa que não é regenerada. Ela não consegue. Ele é incapaz de fazer isso. Mas por causa da graça de Cristo Jesus, a nossa natureza foi transformada, ou seja, nós somos reabilitados para sermos imagem de Deus. Olha o que diz o verso de número 14 de Filipenses, onde nós estamos, diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vai lá, preservando a palavra da vida, o evangelho que te salvou, para que no dia de Cristo eu me glorie de não ter corrido em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele está dizendo o quê? Que mudou. Mas a gente prefere dizer, já que nós somos totalmente depravados, então nós temos que ser mal mesmo, eu tenho que ser um crente ruim, eu tenho que ter uma alma dura, e a gente utiliza isso. Essa é a nossa desculpa. Irmão, nós estamos na perseverança do santo, nós já passamos todos os processos. Total depravação definiu-nos: vós éreis assim, mas hoje não, vocês são luzeiros nesse mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Não nos chama mais, nós não somos mais corrompidos. Aí, irmãos, eu preciso saber quem eu sou. E aí então vem o que? A perseverança dos santos. Primeiro, positivamente, eu posso experimentar das virtudes de Deus, porque Ele me capacitou para isso. Aquilo que Jesus conquistou, Ele passou para nós. A santidade, todas as virtudes que Deus comunica ao ser humano por meio de Cristo Jesus, paz, amor, alegria, fidelidade, tudo isso faz parte. Então, eu não devo me olhar mais como total depravado. Agora, eu devo me olhar como um santo em progresso. Segundo, negativamente, eu tenho força para vencer o pecado. Eu tenho força para destruir a ação do pecado na minha vida. Por quê? Porque a obra do Espírito acontece. Pastor, mas quer dizer que a gente nunca mais vai pecar? Não é isso. Tanto que o texto bíblico vai dizer: se porventura, imagine só, irmão, o João diz, você é totalmente depravado, mas se porventura você pecar, está vendo que é incoerente? Nós somos os perseverantes, nós somos aqueles que foram alcançados pela graça irresistível, nós somos aqueles que receberam a expiação ilimitada, limitada, né? E aí então nós que experimentamos de tudo isso, e no fim hoje
nós somos daqueles que temos um advogado, alguém que está do nosso lado, que venceu a carne, né? E eu quero encerrar lendo um último texto em Colossenses, que nos ajuda a balizar mais um pouco essas coisas. Agora, irmãos, existe um termo mais no latim, que é parecido com preguiça, chama-se assídia. Assídia é uma preguiça espiritual, porque você está preferindo o pecado do que a virtude das coisas de Deus. Então a assídia é uma preguiça espiritual, e esse é o problema, quando nós estamos como crentes, e sendo crentes, mas com essa preguiça espiritual, onde a sua mente está cansada, onde parece que você não quer mais as coisas de Deus, onde adorar a Deus não faz sentido, cultuar a Deus não faz sentido, não encontra mais prazer, e aí então nós precisamos vencer a assídia. E a assídia, ela traz o que? Ela traz, ou melhor, ela intensifica as tentações da nossa vida, e aí a gente vai ceder. Porque qual é o prazer de você vencer uma tentação se amanhã ela volta de novo? Porque você está com tanta preguiça espiritual que você não vai vencer hoje, que você precisa de muita força, e você diz, mas amanhã vai acontecer de novo. Aí você abre mão. O pecado faz isso. O pecado todo dia vem. Todo dia vem. Mas vai chegar uma hora, irmãos, em que ele não terá mais como fazer isso. Olha o que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ó, essa é a hora. Quanto à tentação, foge da tentação. Você encara o diabo, mas o pecado, você tem que fazer o quê? Qual é o plano? Foge. Porque o diabo, ele vai querer seduzir você, e você sabe quem você é, e você resiste. Só que onde está o pecado, irmãos? Na minha carne, que quer seduzir o meu corpo. O diabo vai armar cilada, e o diabo vai tomar conta e o pecado vai tomar conta do meu corpo, porque ele anda comigo, ele está agarrado comigo, mas eu tenho como mortificar o pecado. Olha o que Colossenses diz. Eu vou ler o texto de um modo geral, só para a gente poder encerrar aqui. Capítulo 3, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Eu acho que precisa explicar, né, irmão? Lembra a depravação total? O que a depravação total diz? Que nós estamos mortos espiritualmente, não é? Mas Cristo nos deu o que, irmão? Nós somos depravados total como a análise inicial da condição humana? Não somos mais, irmão. Nós estamos com resquícios do pecado, mas nós não temos mais, irmãos. Nós não somos mortos espiritualmente mais, irmão. Nós não somos aquele pecador que todo mundo está dizendo que todo mundo é. Não somos mais. Por quê? Porque nós estamos vivos em Cristo e a nossa condição é outra. Se eu não sei isso, irmãos, eu vou viver como um depravado. Eu estou morto. Eu não escuto Deus falar, o Espírito não habita em mim. A Bíblia diz totalmente o contrário. Diz que eu estou vivo, que eu venço o pecado, que o Espírito habita em mim, e aí eu vou fazer isso. E aí então eu vou ter condição de fazer o quê? Desenvolver. Mas é Deus quem opera em mim, tanto querer quanto realizar. Ele continua: porquanto se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, irmãos, ainda a gente tem a ideia da dúvida, né? Tipo assim, nós somos ou não somos de Jesus? Ele está, sua vida está guardada. Mas nós já somos de Jesus? Sim, sua vida está guardada nele. Mas está guardada lá? Está guardada. É como se pegasse assim, irmão, tudo que você tem e guardasse num depósito. Então Cristo Jesus é o nosso depósito, está lá no depósito. E aí você não vê o depósito, porque você tem fé que Jesus vai voltar. Ele disse: mas então eu sou de Jesus? Sim. Como é que eu falo para as pessoas? Não preocupa não. Você não tem que falar para as pessoas.
Você tem que viver as coisas do Cristo. Ele sim, mas eu não vejo Jesus. Ele disse, não, você vive por fé. Eu falei, por fé? Então, mas nós estamos lá guardados em Jesus? Mas como é que nós estamos guardados lá em Cristo Jesus? Vocês estão protegidos por Ele. Mas as pessoas acham que a gente não é. Quando a gente fala que é de Jesus, eles falam que a gente é arrogante. Assim, mas é isso mesmo. Todo mundo que amar Jesus, irmão, vai ser reconhecido como arrogante. Porque ele vai fazer a declaração dizendo, eu sou salvo, olha a arrogância. Eu vou morar no céu, olha a arrogância. Meus pecados foram perdoados, olha a arrogância. Eu falo com Deus, olha a arrogância. Todo mundo, irmãos, na frente daqueles que não conhecem. De vez em quando a gente acha que quando alguém fala da sua espiritualidade na igreja, as pessoas acham que ele é arrogante. Mas ele diz assim, mas preste atenção, gente. Quando é que todo mundo vai saber que nós somos de Jesus? Não é agora. Que dia? No dia do juízo. E o único modo, irmãos, vai ser isso. Você pode falar para todo mundo que você é de Jesus. As pessoas vão olhar os frutos. Parece. Tá. Aí nós vamos ver no dia que voltar. No dia que Jesus voltar. Aí na hora que Jesus volta, né? Eu tive um episódio numa cidade que eu vi uma pessoa muito importante na cidade. E eu falei pro menino que estava comigo, que era adolescente, eu falei assim, eu conheço aquele moço lá. Então é uma pessoa muito rica, fazendeiro e tal, e a gente estava no local. E eu falei, eu conheço aquele moço lá. Aí o menino disse, conhece nada, você está inventando a história. Eu tinha 16 anos de idade. E aí eu falei assim, como é que eu vou provar para ele que eu conheço o cara? Eu falei, eu vou passar na frente dele. E aí quando eu passar na frente dele, ele vai olhar para mim, eu vou olhar para ele, e como o menino ia falar, e ele vai. E eu fiz isso. E eu fui quente em direção a ele e tudo. E ele passou por um pedaço de pau. E o menino riu, mas riu. E eu falei, rapaz, como é que eu vou fazer? Estava em Tubiritinga, estava tendo uma festa, então nesse dia. Aí eu fiquei muito triste, morrendo de rir de mim. No finalzinho da festa, a gente saindo assim, na porta da casa, quem estava lá? O cara. Aí eu passei por um pedaço de pau. E ele deu um tapa na minha cabeça. Ô menino, você não conhece não? Graças a Deus. É assim que vai ser, irmãos. As pessoas acham que nós falamos demais sobre Jesus. Mas é no dia do juízo que as pessoas vão saber quem verdadeiramente nós somos. No dia que Jesus se manifestar, então nós nos manifestaremos. Ou seja, seremos vistos. Não é que nós falaremos nesse dia, irmão. Manifestar é um sol que nasce. O sol faz isso, não é? Está lá escondido e daí a pouco ele se manifesta. Assim vai acontecer. E aí então vai ser um momento em que vai assim, valeu a pena viver por fé. Irmãos, eu não vejo Deus, você não vê Jesus. De vez em quando a gente vê um tanto de gente querendo ver isso, ver aquilo outro. Jesus disse, irmãos, o mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que nós vivemos por fé. Não pelo que vemos e nem pelo que sentimos. Então alguém fala assim, eu quero que Deus apareça aqui para mim. Isso não é forma de viver a vida cristã. Eu quero que um anjo venha aqui e confirme isso. Não é a forma. Não é essa a forma. A forma é o quê? Mesmo que eu não veja nada, eu continuo crendo, porque eu não vivo pelo que vejo, mas vivo pela fé em Cristo Jesus. Aí ele vai lá e diz, verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então aqui é um assassinato da natureza terrena. É o negativo, destruir prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, a depravação. Eu conheço Jesus, mas eu me pareço com ele. E aí eu afirmo, segundo a imagem daquele que o criou. João 1 diz quem nos criou: Cristo Jesus. Sem ele, nada do que fez seria feito. Verso 11 termina assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão,
bárbara, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos os crentes. O verso 12 encerra: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. E ele vai falar mais um tanto de coisa sobre essas coisas. Qual é o melhor processo para a santidade, irmãos? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Domingo de manhã nós vamos falar sobre como vencer as tentações, como analisar as tentações que chegam até nós, porque a proposta da tentação é colocar o pecado à tona. E à noite nós vamos falar sobre o combate aos nossos pensamentos e como a atitude que nós, porque, irmãos, toda luta contra o pecado acontece aqui, na mente. Você vence ou perde aqui, lembre-se, é conhecimento. Quanto mais você conhece das coisas de Deus, buscai as coisas lá do alto. É isso que o apóstolo Paulo: tudo que for puro, tudo que for agradável, tudo que for santo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensai nas coisas lá do alto. Então nós já temos o sermão da manhã e o sermão da noite para domingo, e eu queria que você estivesse. A gente amanhã vai falar sobre como vencer tentações, e à noite como alimentar a nossa mente para vencer o pecado. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus amado, sabemos que é a palavra do Senhor que nos transforma. De tudo aquilo, Deus, que nós estamos falando, pedimos que a palavra do Senhor nos convença, e de que nós, ó Deus, restabelecemos, nos refaçamos em novidade de vida e em novos hábitos de intimidade e de santidade na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Irmãos em casa, um abraço. Sexta-feira estamos de volta.